Então, essa é a palestra final, gente, foi a palestra que fechou, né, o simpósio, e é sobre Hecate em Shakespeare. Eu fiquei, particularmente, admito que eu fiquei fascinada pela Emily Cardin. Na verdade, ela se define como não tendo um gênero, né? Então, em português eu vou falar ela, por falta de uma palavra, a gente só tem ele ou ela, né? Em inglês a gente usa them, que é o plural, no plural. Mas em português aí, estranho, a gente acaba não usando. E ela apareceu logo no primeiro dia que ela fez recitou o hino homérico a Deméter. Foi assim incrível, eu já fiquei apaixonada por ela, é uma artista, assim, então depois se vocês quiserem dar um Google no nome dela e procurar, e ela é especialista em Shakespeare. Então, a Emily Cardin, ela é atriz, escritora, artista e mística, né? Ela se intitula como mística, não é uma bruxa, mas ela é especialista em Shakespeare e ela tem um canal no YouTube, então, que vocês podem ver um pouquinho. Mesmo quem não entende inglês, dá para ver um pouquinho dela atuando e tudo. E ela até trouxe essa palestra a ver com o livro dela que vai sair, está na pré-venda. Aliás, eu já garanti a minha cópia aí em e-book, tem na Amazon, que é esse livro Soul Potent Art, The Magic of Shakespeare. Então, Soul Potent Art em português seria a arte tão potente, a magia de Shakespeare. Então, nesse livro, ela vai trazer ali, é lógico que o Shakespeare, então, ele não era um mago, não era um bruxo, mas tem elementos mágicos ali nas suas histórias. Tanto que muitas pessoas conhecem Hecate através de Shakespeare, pessoas leigas, fora da bruxaria. A imagem que elas têm de Hecate é por conta de Shakespeare. Isso influencia muito a visão de Hecate para muitas pessoas, até para quem é dentro da bruxaria, para quem trabalha com Hecate, seja dentro ou fora da bruxaria também. Então, para a gente entender isso é muito interessante. Então, vai vir esse livro e, pelo que entendi, vai ter um ritual a Hecate que ela fez inspirado aí nas métricas de Shakespeare. É ela que entende desse assunto, assim, como que constrói isso, pegando trechos. Então, achei super interessante esse tema. E daí ela trouxe um pouquinho, eu vou, obviamente, humildemente, passar um pouco para vocês, porque a palestra dela realmente foi incrível. Então, só falando um pouquinho mais da Emily, que eu achei muito legal, só para vocês saberem, assim, de um pouco do trabalho dela. Ela criou algo até que o pessoal, assim, da área do tarô descreve como algo que foi, assim, groundbreaking em inglês, que eles falam que tradução literal seria quebrou o chão, assim, foi algo que foi muito inovador, acho que é a melhor palavra para a gente dizer em português, esse tarô transparente. Então, ele é literalmente transparente. Eu não achei muitas imagens boas. Se vocês procurarem no YouTube, tá escrito no cantinho ali, ó, The Transparent Tarot. Aí vocês conseguem ver melhor. Porque aí as cartas são transparentes e tem algumas ilustrações, e aí você vai sobrepondo as cartas que vão saindo na sua leitura, ou igual tá nessa imagem, uma em cima da outra, ou uma ao lado da outra, assim, um pouco, né, um pouquinho aparecendo assim, e aí você vai montando esses desenhos, ou colocando essa carta transparente em cima do seu deck normal, né, então eu achei incrível, assim, vocês podem ver que eu tô bem, bem fascinada pelo trabalho dela, uma pessoa muito legal, assim, realmente recomendo vocês procurarem mais. Pode ir, esse só para citar, não tem a ver com essa palestra de hoje. E ela começa falando um pouco, então, da magia de Shakespeare, né? Como eu disse, Shakespeare não era um mago, mas ela fala que ele era um mago ao seu modo, através da poesia, né? Ele tinha essa magia dele. E aí, ela fala também que trechos da sua obra podem ser traduzidos para criar feitiços e rituais, que é o que ela vai trazer, então, no livro dela, está por vir, né? Acho que vai lançar agora no mês que vem. E muitos deles, então, citam Hecate ou temas relacionados à deusa. Bem interessante que eu vou listar para vocês. Até ela cita, então, que a gente não tem muito sobre uma análise melhor dessa magia em Shakespeare, especialmente do ponto de vista de alguém que pratica magia mesmo, né? O único que a gente tem, então, acho que é uma autora, Frances Yates, que ela vai falar, então, da magia de Shakespeare, mas, como vocês podem ver, é um livro antigo, tá? Então, o livro dela vai ser bem, bem inovador nessa área, assim. E até essa questão da gente adaptar coisas da ficção, né, que é dito como ficção, para a magia nossa do dia a dia. Então, eu achei muito, muito legal essa coisa que ela trouxe. Então, como eu disse, né, Hecate ela é citada em várias obras de Shakespeare de forma direta ou indireta. Eu até tinha feito até essa lista que eu trouxe para vocês, ela cita também, mas ela não citou literalmente dessa forma. Até no meu site eu coloquei, depois se vocês quiserem dar uma olhada, é o cavernadehecate.com. Aí lá na área de estudo tem a parte de ficção, e aí eu fiz um post para vocês lá com todos os trechos em que Hecate aparece em Shakespeare. Então ela é citada em
em Sonho de uma Noite de Verão, aí eu coloquei certinho para vocês verem o ato e a cena, em Hamlet, em Rei Lear, e em Macbeth, acho que fala, né? É a única peça, então, que Hecate, ela realmente é citada em mais de uma parte, ela, na verdade, é uma das personagens. E é em Macbeth, então, que a Emily focou para falar mais disso. Mas aí, uma coisa que eu não sabia, né, e que a Emily traz, então, é que também Hecate não aparece diretamente, como esses outros que eu citei para vocês, essas outras peças do Shakespeare, mas ela nota ali influências, ela como sendo especialista e sendo devota de Hecate ao mesmo tempo especialista em Shakespeare, então ela conseguiu perceber essas influências da deusa ali nos outros escritos dele. Então, nos sonetos, na Tempestade e no Contos de Inverno. Se vocês verem, então, são todos ali no mesmo período, de 1609 a 1611, e ela fala que isso pode ter uma influência. Por que Hecate influenciou tanto ele, né? Tanto Shakespeare? Às vezes não de forma que ele teve consciência, segundo ela, assim, né? Porque era um período liminal. Shakespeare também tinha essa influência da filosofia, da política, da sociedade. Então, vários fatores ali influenciaram. Ela não se aprofundou muito em explicar isso. Eu acredito que daí no livro dela ela vai falar melhor sobre todas essas teorias e conhecimentos que ela traz. E agora focando mais em Macbeth, né? Espero que eu esteja falando certo, Macbeth ou Macbeth, mas acho que é Macbeth, né? Então aí a gente tem as três bruxas, né, que estão ligadas a Hecate. Eu achei interessante que a gente fala muito das bruxas de Macbeth, mas na verdade ela fala que elas são chamadas de bruxa apenas uma vez nessa peça, como uma forma de insulto. Então, na verdade, elas são chamadas de três irmãs estranhas, né, ali durante toda a peça. Vocês vão se ver várias fotos que eu coloquei que eu achei assim de peças, e é realmente aquela imagem que a gente tem da bruxa na cultura pop, né? De uma mulher mais velha, de cabelos brancos, cara de brava, assim, fazendo os feitiços no caldeirão, sendo aquela fumaça. Então, mais ou menos isso que a gente tem e acaba refletindo também na visão das bruxas, das pessoas que estão fora da bruxaria. Como eu disse, né, já falei essa segunda parte, mas aí a Emily traz um questionamento para a gente, assim, o que elas representavam quando Shakespeare escreveu essas três mulheres? Será que só simbolizavam mulheres idosas ou simbolizavam algo mais profundo? Então, mais para frente, eu vou falar para vocês, então, quais são as ideias que a Emily traz do que pode ser, o que Shakespeare queria dizer com tudo isso. Então, a Emily fala que o Macbeth teve várias influências, dentre elas, provavelmente, um livro chamado The Discovery, escrevi errado ali, mas The Discovery of Witchcraft, de 1584, que é ali da época dele mesmo. E aí ela percebeu elementos nesse livro, e deve ter razões também, através de pesquisas, ela realmente também não se aprofundou nessa parte, por que Shakespeare se inspirou nisso para criar essas bruxas, essas irmãs estranhas, né? Mas que a semelhança é que elas usam, então, ingredientes estranhos, como membros de criança para alçar voo, né, que eles falam que é o flying ointment, que seria um óleo, uma pomada para levantar voo, e também até, se a gente for ver, lembra bastante da questão da Inquisição, né, que falava que as bruxas matavam crianças, usavam esses óleos para sair voando na vassoura, então tem um pouco disso. E aí ela fala que em Macbeth, então, as bruxas, essas irmãs, colocavam os ingredientes no caldeirão. Mas não sabe ao certo, na verdade fala de membro de criança, mas não se sabe se era realmente um membro de criança, né? Literalmente. Provavelmente era um nome popular de uma erva ou de um cogumelo, de alguma coisa ali, e não necessariamente uma criança literalmente. Mas é óbvio que as pessoas preferem, então, ver como algo literal do que realmente interpretar da forma que provavelmente era. A gente tem tantas ervas, eu não consigo lembrar nenhuma em português agora, mas a gente tem tantas ervas e plantas que realmente são palavras, né, termos ali comum que não necessariamente remetem diretamente a uma planta. E aí ela reflete a questão do número 13, é algo que vocês vão ver mais para frente também. Eu vou falar bastante da questão da tipicidade do número 3, né? Então ela traz algumas reflexões sobre isso. Por que então que a gente tem três irmãs, já trazendo essa parte de que seria algo mais profundo, que Shakespeare não colocou ali só aleatoriamente, sabe? Então ela fala que pode ser provavelmente inspirado nas moiras da mitologia grega, porque as moiras também eram três irmãs que determinavam o destino, tanto dos deuses quanto dos seres humanos.
Então, essa questão das moiras teria a ver um pouco com o enredo ali da história do Macbeth, a influência que essas 3 irmãs têm nessa história, né. E também ela fala ali que na região que Shakespeare morava, que ele tinha essa influência, eles falavam muito nas pessoas, né, ali, folk, que a gente fala em inglês, eu não tô lembrando a palavra, seria algo mais popular, né, que as pessoas conversam entre elas, que as fadas apareciam em grupos de 3, e que esse então seria um número sagrado. E eles até associavam, então, as fadas com Hecate, segundo a Emily. Eu não sei nenhuma referência também para passar para vocês sobre essa relação das fadas lá na Irlanda, lá né, na Inglaterra, com Hecate, mas, segundo a Emily, tem essa relação. E, claro, também, como a gente já sabe, a relação de Hecate com a triplicidade. Então, não é à toa que elas são 3 irmãs e também ligadas a Hecate. E aí, agora a gente vai falar mais de Hecate em si, em Macbeth, né? Eu trouxe essa imagem que eu encontrei também de uma das peças, como que eles retrataram Hecate, achei bem interessante, assim, bem aquela coisa que eu falei mesmo das bruxas e tal, né? Então, o que ela falou que fica claro é que Hecate é uma deusa. Diferente em outras peças, eu não lembro qual delas que ela citou, que Hecate, na verdade, seria um nome para uma personagem, uma bruxa, não seria a deusa em si. Mas em Macbeth, realmente está falando da deusa Hecate. Na verdade, eu coloquei com K, mas normalmente vocês vão até perceber que quando eles falam mais da parte de cultura pop, de ficção, eles escrevem Hecate com C. Então, isso é bem interessante. Quando a gente vê Hecate com K, normalmente são pessoas que trabalham com a deusa mesmo. É lógico que em português a gente tem outro tipo de escrever, mas é por isso uma das razões que eu uso Hecate com K, né, no geral. Assim, eu acabei colocando aqui, mas vocês vão encontrar mais assim. E aí ela fala que Hecate Macbeth seria uma chefe, entre aspas, das bruxas. Eu ia até colocar rainha das bruxas, mas eu preferi colocar da forma que ela falou, né? Chefe, boss das bruxas. E Hecate também tem poderes mágicos, além de ser, então, chefe das bruxas, ela também tem poderes. E aí ela levanta a questão, qual que é a razão de Hecate aparecer na história? Não é uma mera coincidência, então, essa triplicidade de Hecate, a possibilidade das irmãs estranhas, a gente questiona ali, é até interessante tentar imaginar, né, o que passava na cabeça de Shakespeare, qual que era a influência de Shakespeare. Até tem um filme, acho que vocês já devem ter ouvido falar, que acho que, se não me engano, é Shakespeare Apaixonado. E uma vez eu vi um artigo que falava Shakespeare apaixonado, aí 3 pontinhos, por Hecate, porque ela aparece muito mesmo. Tanto que esse artigo nem existe mais, não sei nem se era a Emily que tinha escrito, mas é interessante pensar nessa questão, então, por que ele tinha essa fascinação pela deusa, mesmo não sendo, até onde a gente sabe, da bruxaria, da magia, enfim. E aí ela também fala que provavelmente a Metamorfoses de Ovídio foi uma das influências de Shakespeare para escrever sobre Hecate. A Metamorfose, então, é uma história bem antiga, né? Vai falar bastante de Medeia como sendo sacerdotisa de Hecate, aparecem alguns feitiços, rituais ali invocando a deusa. Então, como é bem mais antigo, óbvio, né, na época do Shakespeare, provavelmente ele teve contato com essa obra e influenciou ele. Também isso que eu falei para vocês, aliás, eu falei Irlanda e confundi, na verdade, na Escócia, que ela falou que Hecate, então, era sincretizada com a Rainha das Fadas na mitologia local. Até se vocês souberem alguma referência e tal, me passarem, porque eu nunca li isso. Seria interessante achar alguma referência, algum artigo científico mesmo, né, ali falando, realmente provando isso, que Hecate era sintetizada com a Rainha das Fadas. E também ela fala sobre Hecate e Diana são citadas em Shakespeare como sinônimos da Lua. Então, às vezes, quando Shakespeare fala Hecate ou Diana, ele está realmente dizendo sobre a Lua. Mais uma vez, então, reforçando a ligação de Hecate com a Lua, que acaba caindo no imaginário popular e que a gente também trabalha, quem trabalha com Hecate em si, não só na ficção. E aí, trazendo mais uma vez essa questão da triplicidade. Só fazendo um adendo dessa imagem, né? Também é de outra peça de teatro que eu encontrei, achei bem interessante o jeito que eles pintaram ali, parece uma influência mais de tigresa e tal, então seria numa peça As Três Bruxas, ou Três Irmãs e Hecate. Então, trazendo essa questão da triplicidade, o que poderia simbolizar para Shakespeare ali na obra de Macbeth, né? Provavelmente, então, os 3 reinos de Hecate, a terra, o mar e céu, até tem trechos, então, de Macbeth que ela coloca isso. As bruxas citam elementos ali a ver com esses reinos da deusa. Também a questão mais profunda
a ver com a natureza da alma, né, que ela fala que essa escola platônica e outras também que Shakespeare tinha contato, dividia a natureza da alma em 3 partes, contidas em 3 caldeirões, e também estão citado o caldeirão nessa obra, né, a questão da escola platônica que eu já falei para vocês, da alma ter 3 partes, então terrena, intelectual e espiritual, então pode ser que essas 3 irmãs representavam esses 3 aspectos da alma, também influências cabalísticas que falam dessa ciclicidade, de vida, morte e renascimento, mas aí ela fala que é improvável que tenha relação com a questão da donzela, mãe anciã, que sempre acaba vindo à tona quando a gente fala de Hecate num contexto mais moderno, mas que nem na obra de Shakespeare, então ele não quis dizer isso, né? Apesar das irmãs ali serem representadas como mulheres anciãs, tudo não, ela fala que não tem essa probabilidade porque não era ligado nada a que Shakespeare conhecia e tudo. Mas aí ela levanta então a teoria que talvez também, aí indo um pouco mais longe, assim, já imaginando um pouco que a gente não tem evidências, que pode ser que Shakespeare então via Hecate como a anima mundi, a alma do mundo, por essa questão das 3 almas e tudo. Então, ela entendendo, né, dessa questão de Shakespeare e fazendo as correlações são bem interessantes do que é o simples história ali, que a gente pode ir bem mais profundo e entender o que ele quis dizer com tudo isso, sendo o artista que ele foi e a influência que ele tem até hoje, né? Então aí ela trouxe algumas reflexões e eu também trago para vocês, né? Será que Shakespeare tinha todo esse conhecimento, né, dessas teorias que ela trouxe? Ou não? Ou foi algo que foi uma coincidência e que é algo que a gente está interpretando hoje em dia e fica esse mistério, né, que a gente provavelmente nunca vai saber ao certo. E aí ela levanta também, eu achei bem interessante que ela fala que se Shakespeare teve inspiração divina ou até mesmo foi inspirado por Hecate para escrever sobre ela dessa forma. Então, sendo intencional, né, ele tendo esse conhecimento realmente de Hecate e admirando Hecate de alguma forma, ou não sendo, né, foi realmente sem querer, será que então não tem o dedinho ali de Hecate por trás? Até a gente pensando nessa questão de Shakespeare ser uma pessoa com tanta influência, né, até hoje, no mundo inteiro, não só na região ali da Inglaterra, e tão relevante, sendo um ponto de referência na literatura, o jeito que ele faz, né, as histórias, a questão poética, tudo, é uma influência muito grande, principalmente para quem estuda essa área. Então, é uma visão que muitas pessoas acabam tendo de Hecate através de Shakespeare, pessoas conhecem Hecate através de Shakespeare, então achei bem interessante ela levantar essa questão que talvez tenha ali uma questão de Hecate envolvido, né? E aí ela fala também, que eu achei bem interessante também esse ponto, que a métrica que Shakespeare usou é uma métrica mágica, conectada com as fadas. Seria um ritmo de acordo com as batidas do coração e do galope de um cavalo. Mas aí ela fala, nem entrou nessa parte porque é uma parte bastante técnica de quem entende essa questão da literatura e de Shakespeare, mas aí ela vai explicar então nesse livro, que eu até vou fazer depois, provavelmente, como fala, uma review desse livro dela, né? E ver o que ela traz então sobre Hecate pra gente. E aí, sendo ficção ou não, sendo inspirado ou não, intencional ou não, não deixa de ser, né, segundo a Emily, uma ferramenta poderosa em magia e em invocação da deusa, por todo esse ritmo, pelas palavras e tudo. E aí a gente pode usar, então, um pouco de Shakespeare nas nossas práticas. Então é isso, né, que eu tinha para falar. E essa foi também a última palestra que a gente teve do Hecate Symposium. E espero que vocês tenham gostado do projeto. A gente fez com muito carinho, muito amor, assim, tentando trazer um pouquinho do que foi realmente as palestras. Teve mais coisas, momentos mais artísticos e tudo que a gente realmente não tinha como trazer. Mas eu espero que vocês tenham gostado.